Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los também a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, verso de número 11. 1 Pedro 2, 11. No dia de ontem, nós falamos sobre a pergunta: quem é Jesus Cristo? E vimos, à luz do Evangelho segundo escreveu Mateus, as respostas que nos foram dadas nesse sentido. Ele é o poderoso e único digno juiz, ele é o Filho amado em que o Pai se compraz, ele é aquele que tem autoridade sobre tudo e todos, ele é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. E aquele que é o cerne do Evangelho de Mateus, ele é o Rei prometido, o Rei justo, humilde, sábio. E logicamente que ao percebermos quem Jesus é, isso tem uma implicação na nossa vida, naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Por esta razão, no dia de hoje, pela manhã, nós abordamos a primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, mostrando que a nossa identidade tem o seu fundamento no nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Deus nos deu, por conta disto, uma missão especial que não deve ser perdida de vista, pelo contrário, deve ser conhecida e observada. Logicamente, irmãos, que esta missão ela se estende a todos os âmbitos da nossa vida. E este é o meu foco nesta noite, falar com os irmãos acerca das implicações desta nova identidade em Cristo Jesus. Quais são os efeitos na minha vida, na sua vida, dos crentes do passado, daqueles do futuro, de estarmos em Jesus Cristo, sermos de fato uma nova criação. Para começarmos então nesta noite, eu quero, como eu disse, ler com os irmãos, primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 2, versos de número 11 e 12. A partir daí nós prosseguiremos. Nosso intento é vislumbrar este capítulo, indo até o verso 12 do capítulo 3. Tá bom? Antes, porém, de lermos, eu quero orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que me ajude e nos ajude na compreensão da sua palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça, falemos com o Senhor. Senhor Deus, Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, honra, glória e louvor somente ao Senhor pertencem. O Senhor é o Deus bendito, todo-poderoso, sábio, Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que também decidiu e executou redimir um povo para o louvor da Tua glória, do qual nós fazemos parte. Agora, Senhor, como povo do Senhor, estamos aqui reunidos e pedimos em Cristo Jesus, no Teu Filho amado, que nos ajude na leitura e meditação da Tua palavra, para que de fato possamos receber como de fato ela é, palavra do Senhor, e ver a mesma atuando, operando em nós, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo. Ajuda-nos, pois, Senhor. Nós clamamos a Ti, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Assim oramos com gratidão, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém.
Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, como vimos hoje pela manhã, aqueles que ele chamou de forasteiros, no capítulo 1, verso número 1, eleitos que são forasteiros. Agora o apóstolo Pedro acresce mais um item a esta descrição, dizendo que eles eram peregrinos. Então agora você tem aqui o conjunto completo desses irmãos que eles sejam admitidos como peregrinos e forasteiros. Logicamente que o apóstolo Pedro, ele tem em mente uma vida santa, uma vida que glorifique ao nome do Senhor, e esta vida deve ser vivida mesmo longe, distante da sua pátria. E aqui eu não me refiro à pátria celestial apenas, mas àquela terra onde aquele povo nasceu. Por esta razão, portanto, eu creio e afirmo que não foi em vão que o apóstolo Pedro disse acerca dos crentes, no capítulo 1, o seguinte, preste bem atenção, verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É importante que a gente lembre, irmãos, que este talvez seja o atributo mais evidente do Senhor, a santidade. O poder de Deus é santo, a sabedoria de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a misericórdia do Senhor é santa, a graça de Deus é santa, o amor de Deus é santo. Tudo que diz respeito ao Senhor está permeado de santidade. Ele é diferente de qualquer outro ser que exista. Deus, enquanto Criador, e Ele é o único Criador, é um ser santo. E aqueles que foram criados por Ele, recriados por Ele, uma vez que redimidos em Jesus Cristo, também precisam ser santos. E logicamente, irmãos, que a gente não tem como palpar santidade. Ninguém pode chegar aqui, eu quero 1 litro de santidade, ou 1 quilo de santidade. Como que a gente vai ver se alguém é santo? Como é que a gente vê que Deus é santo? É exatamente pelo proceder do Senhor. Então a gente tem a declaração que Deus é santo, mas nós também temos a manifestação da sua santidade na medida em que Ele atua, o proceder do Senhor. E isso não é diferente com os crentes. Por esta razão, então, quando você lê o verso de número 15 do capítulo 1, ele diz, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então ele está dizendo o seguinte, se você está em Cristo Jesus, se você é uma nova criatura, à semelhança do Senhor, o seu Deus, você também precisa ser santo em todo o seu procedimento. E aqui está a implicação que eu quero trazer nessa noite para os irmãos e certamente para mim também. É que se nós temos essa nova identidade em Cristo Jesus, como deve ser o nosso proceder? A resposta óbvia, clara, precisa deve ser um proceder santo. Então, nestes versos de número 11 e 12, você tem aqui o portal para este procedimento santo. Em outras palavras, é a partir destes versos que o apóstolo Pedro vai mostrar a esses que estão aqui na dispersão, Ponto, Galácia, Ásia, Bitínia, como que eles deveriam agir para glorificar ao Senhor Cristo Jesus nesta nova identidade. E aí você pode observar comigo, no verso 13 até o verso 17, a santidade é vista na medida do relacionamento do crente com as autoridades constituídas. Do verso 18 até o verso 25, a santidade dos crentes na ética do trabalho. No verso de número 1 do capítulo 3 até o verso 7, a santidade na família. E finalmente, verso número 8 a 12, a santidade em todos os demais relacionamentos. Então, Pedro cobre toda a vida cristã, mostrando que em cada local onde você estiver desempenhando um papel específico ali, naquele momento, naquela circunstância, o seu proceder será caracterizado por um proceder santo. E eu quero então usar esse portal, como eu chamei aqui, os versos 11 e 12, para esse procedimento santo, para a gente analisar algumas questões e depois fazermos então algumas aplicações práticas, considerando as áreas do nosso proceder. Vamos pensar aqui. Primeiramente, quando o apóstolo Paulo se dirige, Pedro, se dirige aos crentes, ele chama de amados.
Logicamente que esta não é uma fala à toa, há um propósito por trás disso aqui. O que Pedro está querendo é que ele seja identificado com os seus leitores, com os receptores dessa carta e, em contrapartida, os leitores também com o apóstolo Pedro. Pedro quer que aqueles irmãos entendam que eles são alvos do seu amor enquanto apóstolo, que ele reconhece as dificuldades comuns da vida cristã, ele mesmo experimentou isso, mas que ele está escrevendo como alguém que deseja o melhor para aquele povo. Não é alguém que conviveu fortuitamente, que viu uma única vez, mas é alguém que nutre profundo amor em Cristo Jesus por aqueles irmãos. Logicamente que faz toda a diferença a maneira pela qual você recebe tais palavras, especialmente quando elas exigirão de você um procedimento diferenciado, humanamente falando, impossível de se fazer. Então, Pedro está se identificando com esses irmãos, chamando-os de amados, para que eles saibam que são de fato alvos do amor do Senhor, e por conta disso também alvos do amor do apóstolo Pedro. E aqui eu quero que você, por favor, abra comigo o Evangelho segundo escreveu João, para que você entenda a dimensão deste amor que agora Pedro devota a esses. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 21. Lembra que eu falei para os irmãos acerca da vida de Pedro, dizendo do interrogatório que o Senhor Jesus Cristo fez a ele, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo ressurreto aparece a Pedro, tendo ele negado ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor faz 3 vezes a mesma pergunta. Vamos observar verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, é o mesmo da epístola: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, quando Pedro chama estes irmãos de amados, ele tem em mente que amor? O amor que Cristo teve por ele, a ponto de reabilitá-lo ao ministério, de perdoá-lo, de entender as suas fraquezas, de andar com ele e dar-lhe novamente o ministério de apacentar o rebanho do Senhor. Isso é muito importante, portanto, porque quando nós vamos falar de procedimento santo, não estamos falando de uma coisa trivial, nós estamos falando de algo que é muito difícil e que só pode ser feito em Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz: amados, amados. Mas aí a segunda coisa que ele coloca aqui, agora impondo a sua autoridade apostolar, é a palavra aí, exorto-vos. Quando isto é dito, pode ser percebido de 2 maneiras. A primeira delas, que eu creio que também faz jus ao texto, que é um encorajamento. Então Pedro não está aqui dizendo: olha, eu quero que você faça isso. Não. Ele está dizendo o quê? Eu encorajo vocês, meus amados, a fazerem do modo pelo qual o Senhor Deus nos ordena. Mas há um segundo aspecto. Como apóstolo, ele tem autoridade dada pelo Senhor. Então não se trata apenas do encorajamento, mas também de uma ordenação. De tal sorte que eles estão sim encorajados, mas encorajados a obedecer. Por isso então que ele diz: exorto-vos, eu encorajo vocês, eu estimulo vocês à obediência. É isso que o apóstolo Pedro espera daqueles crentes. É isso que ele esperava ver naquelas igrejas ali espalhadas. Era isso que todo crente deveria fazer: obedecer ao mandamento apostolar, visto que Deus os colocou nesta condição. Aí então o texto prossegue, e aí mais uma vez vem o apóstolo Pedro dando nome a estes irmãos, considerando-os agora como peregrinos e
forasteiros. Pastor, por que essa designação aqui ela é importante? Porque lembre, irmãos, daquilo que está em Hebreus capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. E note como é importante esta ideia de peregrino e forasteiro. Hebreus capítulo 11, verso 8. Vou ler a partir daí. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o quê? O edificador. Agora vamos para o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, por que Pedro está chamando esses irmãos disso aqui? Há uma dupla razão. Primeiro, aquilo que era mais visível e próximo. Eles de fato eram peregrinos, eles tinham sido expulsos, eram forasteiros, saíram da sua terra, foram expulsos de Jerusalém. Mas eles não podiam perder de vista o fato de que, como servos de Cristo Jesus, eles rumavam à terra celeste, a Jerusalém preparada pelo Senhor. Portanto, há um sentido real aqui na vida deles enquanto peregrinos e há um sentido o quê? Espiritual. E qual a implicação disso? É que eles são cidadãos dos céus peregrinando na terra. Então eles não poderiam viver como mundanos, mas como filhos do Senhor, nesta terra que Deus lhes deu certamente, mas vivendo de acordo com os preceitos celestes. Querido, isto aqui é extremamente relevante e tem tudo a ver com a questão do procedimento, porque uma vez que você perde a visão do céu, da eternidade, a sua vida passa a ser pautada por esta perspectiva que foi perdida. Deixe-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Veja como é importante você ter a visão do céu, da eternidade, enquanto peregrina na terra. Esse Salmo 73, eu creio que você já deve ter lido este salmo em outras oportunidades, talvez até ouvido um sermão nele, e fala de Asaf. E Asaf, ele está num grande problema aqui, por quê? Sendo quem ele era, ele passa a ter um sentimento no seu coração, uma falta de contentamento, e passou a invejar os ímpios. E ele passa a observar os ímpios, dizendo o seguinte, olha, verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então esse era o quadro, um homem que é crente, Asaf era crente, que trabalhava no culto ao Senhor, compunha, tocava, dirigia o povo na adoração, mas agora ele é apanhado como? Invejando os ímpios. Mark Lloyd Jones escreveu até um livro, Por que prosperam os ímpios, sobre este salmo. Vale a pena ler este livro. Mas o que é constatado é o seguinte, que na medida em que ele vai contemplando os ímpios, isso vai mudando a sua perspectiva diante de Deus, de si mesmo e do povo. Por quê? Porque ele chega a dizer o seguinte, olha só, verso 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como o colar e a violência que os envolve como o manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Essa é a perspectiva dele sobre os ímpios. Está errada. Está errada. Mas veja,
Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilo aumenta as suas riquezas. Agora veja o efeito disso, dessa percepção em Asaf. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha aí o estado. Sabe o que ele está dizendo? De que vale ser crente? De que vale ser fiel, íntegro? Mas isto por quê? Porque ele tirou os olhos do céu e pôs no mundo. Mas aí tem uma mudança. Veja comigo o verso de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o quê? Com o fim deles. Irmãos, por que que Pedro chamou esses irmãos de peregrinos e forasteiros? Para que eles não perdessem de vista como Asaf, não fossem tentados a olhar para o tempo presente sem contemplar o futuro. Para que não se esquecesse de que vivem neste mundo, mas não são deste mundo. Que os valores dos crentes são outros valores, superiores, porque vêm do Senhor. Então, mesmo sofrendo perseguições, privações, dores por conta do testemunho, não poderiam se esquecer que são o quê? Peregrinos e forasteiros. Não estão caminhando para essa pátria, mas para a pátria celeste. E isso faz toda a diferença na forma como vemos o mundo e as coisas que estão no mundo. Então Pedro diz: meus amados, eu encorajo e estimulo vocês na autoridade apostolar, para que, como peregrinos e forasteiros que sois, façam algumas coisas. Quais são? Primeira delas, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra o quê? Contra a alma. Se você for ler a Escritura, e eu me refiro aqui aos textos de Colossenses e a Epístola de Paulo aos Efésios, você vai observar um ponto em comum. Não é à toa que elas são consideradas epístolas gêmeas. Qual é o ponto comum? É que na segunda parte da epístola você tem um encorajamento do apóstolo Paulo à mudança de comportamento. Não é o comportamentismo ou comportamentalismo que a psicologia prega. Por que não, pastor? Porque ela está baseada não na força humana, mas na ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que o capítulo 1 de Efésios 4 e o capítulo 3 de Colossenses mostram que só vai mudar de comportamento aquele que antes teve a operação poderosa do Espírito Santo de Deus. Tudo mais é passageiro, não é permanente. A verdadeira mudança é aquela operada pelo Espírito de Deus, onde há a troca do coração. Ezequiel 36, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um coração de carne. Tirarei o de pedra e porei um de carne. É essa mudança interior que me habilita a mudar o comportamento. Então, quando Pedro está fazendo uso aqui desta expressão, a vos absterdes das paixões carnais, ele está dizendo: deixem tudo aquilo que era próprio do seu trato antes de Jesus Cristo. Então vamos pensar objetivamente à luz do texto. Se antes de Cristo você não se sujeitava às instituições humanas, agora se sujeitem por causa do Senhor. Verso de número 13. Se antes de Cristo vocês não eram submissos aos seus senhores, agora em Cristo vocês precisam o quê? Ser submissos. Se antes de Cristo vocês não eram esposas submissas, agora em Cristo precisam ser. Se antes de Cristo vocês não eram maridos que viviam a vida como o mundo lá, agora em Cristo precisam ser. Porque esse antes era exatamente aquilo que ele caracteriza como paixões carnais.
Meus irmãos, todos nós, indistintamente, vivemos diariamente uma luta ferrenha dentro do nosso ser. E se você não está vivendo isso, eu queria que você refletisse, porque tem alguma coisa errada. O simples fato de você ter que levantar da sua cama com muita preguiça, depois de uma jornada intensa de trabalho para vir à igreja e ter dificuldade de fazer, é uma luta. O seu corpo está dizendo, fique, deite-se, você merece, trabalhou a semana toda, um dia só não tem problema. Você não vai, os outros vão, a igreja não vai ficar vazia. Você acha que essas coisas não passam na cabeça do homem? E o que é isso, irmão? São as lutas que nós travamos, eu estou dando um exemplo. E a luta que aqueles travam com a comida? Com o materialismo? E com outras tendências que afetam a nossa mente? Todos os dias nós temos que lutar, por isso que se abstenham das paixões carnais, porque elas fazem o quê? Guerra na sua alma. É isto que nós vivemos, irmãos. O apóstolo Paulo inspiradamente falou sobre isso. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. E ele falou-nos de maneira tão clara, que chega a ser inconfundível esta luta. Gálatas capítulo 5, verso 16. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo o quê? Irmãos, eu quero que vocês se abstenham da carnalidade, porque há uma guerra dentro de vocês. Como crentes vocês vão ver isto. Verso 16, Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora preste bem atenção, ó. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa palavra usada pelo apóstolo Paulo, militar, ela vem de guerra. Às vezes essa palavra traduzida para o nosso português não nos dá a dimensão correta disto. Então, acho que seria mais adequado aqui colocar assim, porque a carne briga, guerreia contra o Espírito. Quanto tempo, pastor? Todos os dias, até Cristo voltar. Então, o que Pedro diz? Meus irmãos, se abstenham das paixões carnais, porque elas fazem guerra contra o quê? A alma. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Meu filho, você sabe quem é Jesus, não é? Você sabe quem você é em Jesus. Vimos isso hoje pela manhã. Agora eu pergunto para você. Você tem travado lutas contra a carne? Quais são as suas lutas? Você, criança, jovem e adolescente também. Você, senhor, senhora, homem, mulher, douto, indouto, pobre, rico. Você tem travado lutas na alma? O apóstolo Pedro, que amava aqueles irmãos, disse para ele: irmãos, eu quero que vocês se abstenham das paixões carnais. Se você já viu alguém uma vez drogado, tendo crise de abstinência, você não queira ver. Não sei se você já viu, mas é algo horrível. É horrível. Há quem diga até que é melhor até ministrar a droga do que deixá-lo daquele jeito. Você já viu crise de abstinência de pecado?
Só que no caso do pecado, você não tem que deixar a pessoa pecar, ela tem que realmente mortificar a carne. Por isso que a expressão bíblica é clara, é mortificar. Você pode morrer, mas não peque. Quando Pedro usa a palavra se abster, ele está dizendo assim, ó, se abster é não fazer. Mesmo que a carne implore, não faça. Você tem travado esse tipo de luta? Ou você tem dito assim, não faz nada, não faz mal não, dá uma dosinha aí só para ele acalmar. Tem pessoas que têm dificuldade na área da sexualidade com pornografia, prostituição, lascívia, pecados relacionados com a sexualidade. E por vezes eles não querem deixar isso de todo, então eles deixam uma pontinha, como se isso não fosse trazer efeito nenhum. Só que você já viu alguém tratar de câncer sem extirpá-lo? Você já lembra do que Cristo falou quando nós temos um pecado que é processado através dos membros do nosso corpo? Se a mão faz pecar, o que é que ele diz? Se o pé. Cristo está dizendo para eu fazer uma amputação no meu corpo? Não, ele está dizendo que pecado requer amputação radical. Por isso que Pedro usa a expressão que se abstenha. Você pode urrar, mas não faça. E aí você diria, pastor, mas é um negócio insuportável. Não tem condição. Eu disse, tem. Abra uma Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 10. Lembre que Deus não nos pede nada que antes Ele não nos tenha dado. Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 a 13. Por favor, abra e acompanhe comigo a leitura que farei. 1 Coríntios, capítulo 10, de 11 a 13. Note bem aqui, ó. Paulo está falando para uma igreja complicada. Ele está dizendo para essa igreja o seguinte, não peque. Trate do pecado. É difícil, é luta, mas trate. E a proposição de alguns seria assim, mas Paulo é difícil. Ele disse, eu sei que é difícil, mas Deus vai lhe ajudar. Para que você não caia. Como é que ele faz isso? Ouça. Estas coisas lhe sobrevieram, e está dando exemplo do passado, como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É rápido. Mas olha atenção. Não vos sobreveio tentação, que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Em outras palavras, não cair. Então você entende porque Pedro diz assim, meus irmãos amados, se abstenham das paixões carnais. Elas fazem guerra com a sua alma, mas não nutra isso. E se estiver muito difícil, confie no Deus que é fiel, que não abandona o seu povo, que dá o escape para que você não caia em tentação e continue tendo um procedimento santo que glorifique o seu nome. É isto que faz diferença. Mas você tem esse lado negativo, no sentido daquilo que eu vou deixar de fazer, mas ele prossegue, verso 12, observe comigo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então ele diz assim, vocês se esforcem para não pecar, mas por outro lado, vocês se esforcem para viver de maneira santa. Então eu deixo uma coisa e ponho outra. Exemplo bíblico. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos,
até para acudir ao necessitado. Mudou o comportamento ou não mudou? Mudou. Qual é a base? A obra de Cristo. De tal sorte, irmãos, que o mesmo padrão Pedro está seguindo aqui. Para de pecar, se abstenha de pecar, isso faz guerra contra a sua alma e passe a ter uma vida santa. Um procedimento correto. E qual é a palavra usada por ele aqui? Exemplar. Que as pessoas possam olhar para você, não para a sua glória, mas perceberem que de fato como crente, em Cristo Jesus, vocês são sal e luz no mundo. E aqui eu separei uma coisa que eu queria deixar para vocês. Todas as vezes que a gente ouve essa expressão de que o crente é sal e luz no mundo, geralmente no que diz respeito ao sal, você pensa em duas propriedades. Quais são elas? O sal, ele dá gosto, tempero, e ele impede o apodrecimento. Naquela época não tinha geladeira, então salgava a carne e ela durava muito tempo. Ainda hoje se faz isso, né? Carne do sol, né? Você salga e a carne dura. Muito boa por sinal. Mas aí, além dessas duas propriedades, você tem mais três, que geralmente não são faladas. O sal serve para higiene. Tanto é que no povo antigo, quando os bebês nasciam, eles faziam asseio com sal. Então, um papel higienizador. A quarta função era de produzir infertilidade. No texto de Juízes, você vai ver que lançaram sal à terra e aquele local onde o sal caía, não produzia mais. Então, você como crente, você não somente dá gosto, você impede o apodrecimento, mas você é um elemento higienizador do ambiente. De tal maneira que quando você chega, você purifica o ambiente. Aí o povo está lá xingando, e quando chega, aí você ouve: não fala isso não, porque fulano de tal, que é crente, chegou. E você impede que o mal cresça, tornando infértil aquele terreno. Então, se você trabalha na repartição pública como crente, e lá o povo era acostumado, pública ou privada, a roubar, a fazer maracutá, enrolar horário, quando você chega, você bota a coisa em ordem. O povo não vai gostar de você, mas é seu papel como sal, impedir a fertilização do mal, tornar aquele terreno estéril para o pecado. Outro exemplo, alguém gosta de fofocar, 9º mandamento, quebra o 9º mandamento. Aí ela sabe que a senhora não dá ouvidos a isso, função de sal, impedir que alguém venha para ficar o quê? Dizendo coisas do seu ouvido. Ela não vai encontrar terreno fértil para aquilo. Mas tem a quinta função, sabe qual é? De fidelidade sacrimonial. Ou seja, era a função usada no culto. Então, o crente que é sal na terra, ele não somente dá gosto, impede o apodrecimento, é fator higienizante e impede a fertilização, mas ele é colocado como um elemento de culto, que aponta para a fidelidade. Irmãos, quando Pedro diz para a gente ter exemplar o comportamento, ele está dizendo o seguinte: seja sal. Pois Pedro era um dos ouvintes do Sermão do Monte. Lembra disso? Quando Cristo sobe e profere um dos seus 5 sermões ali em Mateus registrado, é exatamente isto. Então, como que a identidade de Cristo interfere na minha vida? Na medida em que eu sou estimulado a, como peregrino e forasteiro, amado pelo Senhor, a me abster de toda a paixão carnal e a cultivar uma vida que glorifique ao Senhor por meio de um proceder santo, sendo sal e luz no mundo. Daí então Pedro diz, volte seus olhos novamente para este verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios.
Lembra da oração do Senhor Jesus Cristo? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê? Então não pense que você vai ser crente agente secreto, que vai poder ser crente dentro de casa, no mosteiro, lá no alto da montanha. Não, meu filho, é no mundo, é na sua família, no meio dos descrentes, é no seu trabalho, é na sua escola, é na sua vizinhança, é aí. Por isso que ele diz, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Aqui temos duas informações importantes. A primeira delas é a seguinte: espere, é certo, tá? Não há dúvida, que na medida em que você começar a viver como Cristo, você será perseguido. Paulo escreveu a Timóteo isso na segunda epístola. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Cristo no Sermão do Monte falou isto. Pedro experimentou perseguição. Foi preso. Apanhou. Saiu dando glória a Deus por ter sido considerado digno de sofrer por Jesus Cristo. Mas você tem que saber disso. E aqui entre nós, viu? Se prepare. Está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Vocês estão vendo as mudanças aí na língua portuguesa? Tudes. Estão contemplando isso? Vocês estão contemplando as possibilidades aí de variações de gênero? Esse dia eu fui fazer uma inscrição para um processo, aí abri a seção, sexo. Eu tomei um susto, não sei porquê, mas acabei tomando um susto. Masculino, feminino e outro. Eu disse, outro qual? Outro qual? Qual é o outro? Me mostra o outro. Do ponto de vista biológico, qual é o outro? Deus não criou 3, 4, 5, 2. E aí quando você for falar isso, meu filho, você vai ser bloqueado, você vai ser perseguido, você vai sair da rodinha, você vai perder seu trabalho. Você está preparado para isso? Por isso que Pedro diz, olha, vocês já estão longe de casa porque vocês já foram perseguidos, mas não imagine que por terem saído desse local, lá vai ser melhor não, vai piorar, porque os gentios falarão contra vocês, porque vocês estão fazendo o que Deus ordenou. Mas uma coisa eles não poderão dizer, que nós pecamos contra Deus. E aqui me alegra muito o coração lembrar de Daniel capítulo 4, quando foi impedido o profeta Daniel de orar, de se dirigir a qualquer outro Deus no espaço de 30 dias. Quem fizesse qualquer súplica seria condenado, lançado à cova dos... Mas foi o que Daniel fez? Foi para o seu quarto, no local onde sempre fazia, e continuou a orar. E quando ele esteve perante o rei, ele disse assim, rei, eu não pequei contra ti. O rei gostava muito dele, ficou preocupado a noite toda, perdeu o sono. No outro dia foi lá e falou, Daniel, Daniel. E ele respondeu, aqui rei, parafraseando eu estou. Deus te livrou. E aqueles que ameaçaram Daniel foram lançados, e a Bíblia diz que mal chegaram, e os leões já tomaram e comeram. O que eu estou querendo dizer para você é que vale a pena por Jesus sofrer. O que eu estou querendo dizer é que o sofrimento é certo neste mundo que jaz no maligno, mas Deus pode nos livrar se Ele quiser. E ainda que Ele não nos livre, temos a garantia de uma morada no céu preparada por Ele. Ele disse, vou preparar-vos lugar.
Por isso, então, que no final do verso 12, Deus diz, através de Pedro, glorifiquem a Deus no dia da... Peraí, pastor, que dia é esse da visitação? Qual é o dia da visita? Pedro ia visitar o povo lá na dispersão? Não, ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Ele está mostrando aos irmãos que haverá este dia, que não pode ser perdido de vista, que é certo. E é nesse dia que nós veremos a clara separação entre os bodes e as ovelhas. Aqueles que ouvirão, vinde bendito de meu Pai, aqueles que ouvirão, apartai-vos de mim, malditos. E não tenha nenhuma dúvida, irmão e irmã, que a evidência disso hoje é o seu procedimento em Jesus Cristo. Essa é a questão. Portanto, qual a implicação de ter a Jesus como meu Senhor e Salvador? De saber quem Ele é, de saber quem eu sou? A implicação é óbvia. É viver neste mundo como cidadão dos céus. É viver neste mundo debaixo de perseguição, de afronta, mas certo de que um dia seremos galardoados pelo Senhor. É viver neste mundo mortificando a carne, vivificando o espírito, em plena convicção de que o Deus que é fiel está conosco, nos dando livramento, para que possamos viver de maneira agradável a Ele. É viver neste mundo na plena convicção de que um dia o Senhor Jesus voltará e nos levará consigo para o seu reino, onde não teremos nenhuma destas aflições aqui, irmãos. Onde todas as lágrimas que correram pelo nosso rosto serão enxutas. A convicção de que teremos um reino de glória do Senhor, onde estaremos glorificados com Ele, reinando eternamente. Minha pergunta para você é simples: será que a sua identidade em Cristo tem se manifestado desta forma? O meu desejo profundo é que sim, é que você esteja fazendo diferença onde quer que Deus tenha te posto. Não importa se for uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, você é crente, você é salvo, você tem a identidade de Jesus Cristo. Então viva como sal e luz e faça diferença por meio do seu procedimento. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. A primeira delas é a seguinte: meu irmão, não se engane. Pelo fruto conhecemos o quê? A árvore. O auto-engano, ele é anunciado pela Escritura. Por exemplo, não vos enganeis, de Deus não. Mas tem gente que se engana. Então, auto-engano é algo que está presente no homem. O homem tem essa capacidade, não é boa, de se auto-enganar. Mas eu queria que você parasse disso hoje e dissesse assim: Senhor, eu não quero ficar me enganando nem enganando ninguém. Eu não tenho tido o procedimento que deveria ter. Me perdoe. Me ajude a mudar. Use pessoas, circunstâncias, o que o Senhor quiser, mas não me deixe mais nutrir este engano. Então, meu primeiro apelo para você é: filho, não se engane. Se você diz ter nome de crente, mas não procede assim, Deus sabe quem você é. A melhor coisa que você fará é se colocar diante de Deus, consciente disto, em arrependimento e fé, e clamar por sua intervenção na sua vida. Mas não seja um hipócrita. Pelo fruto conhecemos a árvore. Quem é você? Que fruto você tem dado? Que glorifica a Deus? Há tempo para isso. Se arrependa e volte-se para o Senhor. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, que eu disse no início, lembra que eu disse, olha, estes versos 11 e 12, eles são o portal para todas as áreas da vida,
Desse jeito você vai se portar diante de autoridades, diante de patrões, na família, no meio dos crentes, em todo lugar você vai se portar desse jeito. Como peregrino e forasteiro, se abstendo das paixões carnais e vivendo de maneira santa. Esse é o padrão comum para todos. Mas aí eu queria que você fosse um pouquinho mais fundo e visse se a sua vida é uma vida departamentalizada. Ou seja, no trabalho você é um, em casa você é outro, na igreja você é outro, na vizinhança você é outro. E Deus diz que está errado. Você tem que ser o mesmo em todos os lugares. Eu não estou falando do desempenho funcional não, irmãos. Seu papel como esposa é diferente do seu papel como funcionário. São instâncias sérias diferentes. Eu estou falando do que diz respeito ao caráter. O seu caráter como patrão e empregado tem que ser o mesmo caráter como pai, como esposo. Então, por favor, não departamentalize a vida, achando que você pode ser um na igreja, um em casa, um no trabalho, um na rua. Não, você precisa ser o mesmo. Quem me conhecer aqui na igreja, tem que ir na minha casa conversar com a minha esposa e saber se o meu procedimento é o mesmo em casa. E isso é luta, é guerra, que todo dia é travada, para que a gente tenha aquilo que a Bíblia chama, com uma palavra, integridade. Sabe de onde é que vem a palavra integridade? De unidade. Então, quando você diz que a pessoa é íntegra, geralmente isso é associado ao aspecto moral, mas é precedido pelo ponto da unidade. Em outras palavras, quando eu digo que a pessoa é íntegra, ela é uma só. Aonde? Aqui, ali ou acolá. É o mesmo. Então eu quero apelar para você para não ter vidas diferentes, mas ser um em todos os lugares. E não é ser um qualquer, é ser um em Cristo. É ser santo como o Senhor é santo. E quero finalizar dizendo o seguinte: quando o apóstolo Pedro vai dar estas orientações, por favor, abra sua Bíblia aí. Ele fala sobre os procedimentos que deveriam ser adotados, mas aí no verso 13 ele diz assim, capítulo 3, verso 13. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura e assim finalizamos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Se você faz o que é bom, para que você é maltratado? Quem é que vai maltratar? Mas lembre que a gente vive num mundo caído. Então é possível que mesmo fazendo o que é bom, você seja o quê? Maltratado. O exemplo que nós temos disso é Cristo. Aí ele prossegue. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, olha aqui, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Esperança que há em vós. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, aqui é o período de Noé, os quais no tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água,
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Sabe o que ele está dizendo? Meu filho, olha, a regra é, se você fizer o que é bom, não é para sofrer. Mas estando nesse mundo caído, é certo que você o quê? Sofrerá. Mas se sofrer, não sofra por ter pecado, mas por ser o quê? Santo. E olhe para Cristo, porque Ele mesmo sofreu. Mas não olhe só para o sofrimento dele. Olhe para o fato de que agora Ele está sentado à destra de Deus Pai. Então o mesmo que aconteceu com Ele, ter sido glorificado, também acontecerá com você, e nele você receberá heranças e reinará eternamente. A pergunta que eu faço é: vale a pena viver em Cristo? Você precisa responder isso, porque a sua resposta é determinante para a forma como você vai viver, quer para agradar a Ele, quer para desobedecê-lo, desagradá-lo. O meu desejo profundo é que Deus tenha misericórdia da sua vida e, como um em Cristo, você viva em santidade. Que Deus te abençoe ricamente.